Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Desenvolvimento de Software para Web. Tá? Nessa aula a gente está falando sobre o Node.js, né? Nessas aulas anteriores. Na aula passada a gente falou sobre o banco de dados MongoDB e a integração com a interface Mongoose, né? Dentro do Node.js. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Template Engine, né? Sobre o Template Engine Handlebars. Então a gente vai utilizar essa Template Engine juntamente com o Express para a gente ter algumas facilidades, tá? O que são essas facilidades? A gente vai conseguir passar objetos JavaScript para a nossa página HTML, como se, né, de forma bem fácil, você faz a chamada da página HTML, você consegue enviar os objetos e você também consegue exibir os valores desses objetos na sua página HTML de forma dinâmica. Então você vai construindo o seu site, né, a sua página, a partir do código JavaScript. Tá? Você vai passando objetos, vai exibir na tela, por exemplo. Se você tem no banco de dados uma lista de usuários, você consegue resgatar utilizando o JavaScript, né? Por exemplo, se conecta com o banco de dados MongoDB, resgata os usuários com o método find. Então, você pode passar esse resultado da pesquisa ao banco de dados para a sua página HTML e exibir lá na sua página HTML esses objetos, tá? Além disso, você também consegue colocar condicionais, né? Dentro do seu HTML, você consegue colocar if, else, você consegue também fazer interação dos objetos dentro do seu HTML. Então, se eu passo um objeto que tem 100 valores lá, eu consigo interar por cada um deles dentro do meu HTML, tá? Então essas são as duas funcionalidades mais básicas do Handlebars, que são as que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, primeiramente, vamos ver aqui onde é que a gente encontra o Handlebars, né? Vou passar aqui para o Firefox. Deixa eu abrir aqui meu Firefox. Pronto. Tá aqui o Firefox, aqui a gente vai digitar aqui, agora não, Handlebars Express npm. Então, essa bibliotecazinha aqui, ó, o Express Handlebars, então é uma integração aí do Express e dessa biblioteca aqui, Handlebars. Então, aqui tem alguma descrição, né, de como a gente pode fazer para utilizar ela, alguns exemplos e etc. Tá? Então, antes da gente começar a utilizar ela, a gente precisa criar um projeto, né? Então, a gente vai definir aqui o nosso projeto. Então, vou fechar aqui. Eu vou criar uma pasta aqui para esse projeto. Deixa eu abrir aqui, vou criar aqui dentro dos meus documentos. A gente tinha aquela pasta calculadora, eu vou criar uma outra aqui que vai ser app. Vou chamar só de app, tá? E vou abrir ela aqui no meu handlebar, no meu Visual Studio. Então, Open Folder, Documentos Apps, selecionei aqui essa pasta. E agora eu vou trabalhar com os arquivos dentro dela, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é definir o nosso arquivo principal, né? Que vai ser o nosso arquivo app.js, que vai ser a nossa aplicação principal, tá? E antes da gente começar a programar em Node, a gente tem que fazer aquela configuraçãozinha, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso CMD. Vamos entrar dentro da pasta que a gente criou, né? Que é a pasta chamada app. E aqui dentro dela a gente precisa utilizar o comandozinho npm init para poder inicializar essa pasta como sendo um projeto, tá? Então aqui a gente coloca algumas características, né, como o nome, a versão, a descrição e etc. E eu vou deixar tudo aqui como padrão, vou colocar só o nome do autor, Siddhartha, né, e etc. Yes. Pronto, feito isso, ele já está configurado. Vejam que ele criou aqui um arquivo chamado package.json, que é onde vai ficar armazenado os pacotes que você vai instalar, né, as bibliotecas que você está utilizando no seu projeto. E feito isso, a gente pode chamar o npm install --save, né, como a gente já viu, Express. Por quê? Porque eu vou utilizar o Express e também o Express Handlebars, tá? Então vamos instalar o Express. E agora vamos instalar o Express Handlebars. Deixa eu olhar se o nomezinho está correto. Express Handlebars, pronto. Instala ele aqui também.
Lembre que o "-save" é para salvar de forma local, tá? A gente não vai utilizar isso de forma global, utilizando o "-g", somente nesse projeto aqui, tá? Então, se você entrar aqui na pasta Node Modules, você vai ver que foram criadas várias pastas, né? Por quê? Porque quando eu instalo o Handlebars ou o Express, tem diversas bibliotecas que são dependentes dele, que são utilizadas dentro do código dessa biblioteca, né? Por exemplo, o Express, ele utiliza quase 80% dessas bibliotecas aqui que foram instaladas de forma automática, porque eu pedi para instalar o Express, tá? Então, tudo que for de código JavaScript vai ficar aqui nessa pastazinha Node Modules, tá? Voltando aqui, já que a gente configurou e instalou o Express, vamos iniciar aqui a nossa programação, tá? Vou voltar aqui para o Visual Studio. E aqui a gente consegue definir o que a gente vai utilizar, né? Então a gente vai definir uma constante que a gente vai chamar de Express, né? Porque a gente vai importar o Express. Então const Express igual require Express. E também uma constante do handlebars, né? Que é o que a gente vai utilizar aqui também. Então require o que a gente instalou, né? Express handlebars. Pronto, a gente fez essas duas importações. A gente não... Vamos primeiro fazer aqui, depois a gente vê se a gente utiliza o banco de dados também, se a gente faz alguma integração com o Mongoose, né? Então vamos primeiro testar aqui o Express e o Handlebars. Então feito isso, a gente vai criar aqui agora uma rota com o Express, né? Vamos primeiro botar ele para rodar aqui, né? Então app. Eu não chamei aqui. Antes disso eu preciso configurar o Express, né? Configuração do Express, onde eu vou chamar aqui o app, né, que vai ser o meu aplicativo, e eu vou chamar Express de uma função, né? Então tudo que eu vou fazer, eu vou chamar aqui app.listen, ou seja, eu vou estar escutando aqui na porta 9999, e eu vou imprimir aqui também que o meu servidor está rodando, servidor executando na porta, aí vou cancelar aqui, né? E aqui, a porta eu defini aqui de forma na mão, né? Então eu vou tirar isso aqui, vou definir uma variável aqui que vai ser a minha porta, né? Então, const porta HTTP, né? Isso é igual a 999. Vou chamar ela aqui. Aqui. E vou também colocar ela aqui para ser exibido, tá? Feito isso, a gente já está com o Express executando, né? Vamos testar ele aqui. Vou colocar ele para rodar aqui no meu CMD. Como a gente já tem um Nodimo instalado, a gente pode utilizar Nodimo, né? Ou então só Node, para a gente não precisar ficar reiniciando. Então, Nodimo app.js e o servidor está executando na porta 999, né? Então, vamos aqui no Firefox. Vai ter que colocar aqui localhost 9999, né? E a gente recebeu isso aqui porque a gente não tem nenhum método get implementado aqui, né? Mas o servidor está rodando, tá? Vamos voltando aqui para o nosso código. Bom, então agora a gente precisa definir a estrutura que a gente vai utilizar no nosso aplicativo, né? Então, como a gente está utilizando o Handlebars, o Handlebars ele exige que você siga uma certa estrutura. O que é? Você tem que ter uma pasta chamada views, que é onde vai estar o seu HTML, tá? Então, dentro da pasta views aqui, você também tem que criar outra pasta chamada layout, tá? Que é onde vão ficar os seus modelos de páginas HTML, tá? Então, você cria a pasta views e a pasta layouts. Feito isso, nós vamos fazer aqui agora a configuração do Handlebars. E o que é essa configuração? A gente vai definir aqui que o app.engine vai ser handlebars, né? Que a gente vai querer utilizar o handlebars, vírgula, e a gente vai chamar aqui handlebars, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, que a gente vai passar um objeto aqui para ele, e é chamado de default layout. E esse default layout vai se chamar main. Por que main? Porque eu estou assumindo que
eu vou ter um arquivo que se chama main dentro da minha pasta layouts. Então eu vou ter que criar aqui um arquivo chamado main.handlebars, tá? Então a gente não está mais utilizando JS, a gente está utilizando agora handlebars. Então o handlebars vai seguir essa estrutura, ele vai ser interpretado pela biblioteca que a gente instalou. Vejam que ele mudou aqui o íconezinho, né? Agora ele botou um bigodezinho aqui, né? Que é o ícone do handlebars. Então a gente criou aqui a nossa main.handlebars dentro do nosso layout, tá? Feito isso, a gente precisa botar só mais uma configuraçãozinha aqui, que é app.set. Aí eu vou definir a view engine como sendo o handlebars, certo? Feito isso, eu vou colocar aqui alguma coisa na minha main, né? Na minha main.handlebars. E eu vou definir aqui uma página HTML5 comum, tá? Então, se eu colocar aqui HTML, o VS Code ele já tem aqui uma estrutura pronta para HTML5, tá? Essa aqui, então, é só você clicar que ele já monta para você aí uma página HTML5 com alguma configuração, tá? E aqui dentro do body, né, que é o que vai ser a minha página realmente, eu vou chamar aqui duas chaves body. Então, é assim que eu vou invocar uma variável que eu vou passar como parâmetro para essa minha página main, que vai ser chamada body. Então, esse conteúdo aqui, ele vai ser passado de forma dinâmica por esse meu aplicativo aqui, pelo meu app.js, para essa página HTML, então vai ser renderizado aqui em tempo de execução os objetos que eu vou passando utilizando JavaScript, tá? Então eu vou passar exatamente uma variável chamada body para dentro aqui do meu handlebars, utilizando o JavaScript, tá certo? E antes de fazer isso, vamos testar se nossa aplicação está funcionando, tá? A gente precisa definir uma rota primeiro, né? Então a gente vai definir uma rota aqui utilizando o Express. Cadê? Então vamos definir aqui uma rota get, né? Vai ser app.get. Eu vou passar aqui a minha rota principal, né? Que vai ser barra. Por exemplo, a minha página inicial vai ser barra. E aqui nessa página inicial eu vou ter que passar aqui vírgula, né? Aí os parâmetros, o request e o response. A Iron Function, né? Abre e fecha chaves e coloco aqui dentro o que é que vai ser o código que vai ser executado quando essa minha rota for acionada, tá? Então aqui, só para testar, eu vou colocar aqui response.send, né? Ou seja, eu vou mandar um código para a minha página, a página está funcionando. Então isso aqui vai ser renderizado quando eu acessar esse meu barra aqui, tá? Então vamos testar isso aqui. Vamos aqui no nosso CMD. Ó, percebam que, como eu estou utilizando o Nodemon, ele detecta automaticamente as mudanças que eu fiz no arquivo app.js e ele já mata e executa o servidor novamente para mim, tá? Então eu não preciso ficar restartando toda vez. Ele já fez isso para mim, então eu já posso ir lá no Firefox e atualizar aqui a minha página, tá? Então vejam que quando eu atualizei aqui, ele mostrou a página está funcionando. Então o nosso servidor já está rodando de forma correta, tá certo? E agora a gente vai para essa próxima etapa. E agora aqui, dentro da... deixa eu voltar aqui para o VS Code, não é isso? VS Code. Pronto, então, dentro aqui da minha estrutura, eu já defini a minha página inicial, que vai ser a barra, né? E agora eu vou criar outra view aqui. Então, dentro da pasta Views, né? Não é mais dentro da página Layouts, é dentro da pasta Views. Eu vou criar aqui um arquivo que vai ser cadastro, tá? Eu vou chamar ele aqui de cadastro usuário.handlebars. Então, dentro dessa página aqui, eu vou definir aqui alguns campos HTML. Né? Vou criar aqui um form, né? Uma tag form. Aqui eu vou ter uma action, que eu vou definir já já. Vou ter aqui um P, né? Vai ser cadastro de usuário. Vou ter um input.
vai ser do type text. E vai ter um name aqui chamado de nome, tá? Vai ser o nome do usuário. Então eu vou simplesmente pegar aqui o nome do usuário. Vamos pegar o nome e o e-mail, né? Então vai ser o input do type text, vai ser e-mail. Então eu vou ter esses dois atributos aí. Certo? E aqui a gente vai colocar também um botão, né? Que vai ser o input, vai ser type button. Um tipo button aqui, na verdade, né? Então vai ser um button type submit. E aqui vai ser cadastrar, tá? Bom, fecha aqui o botão. E esse aqui vai ser o nosso formulário. Percebam que eu não estou definindo aqui aquela estrutura em HTML5 como eu fiz aqui na minha main. Ó, percebam que eu não estou definindo aqui HTML, head, etc. Por quê? Porque quando eu defini esse layout aqui, o meu main, aqui no meu app.js, eu defini que o padrão vai ser eu utilizar como default layout essa minha main. Então todas essas páginas que eu for criando depois, elas já vão incorporar esse conteúdo aqui da main e vão inserir o conteúdo que eu criei aqui, ó, dentro desse body, tá? Outra coisa, quando eu utilizo o body dentro de duas chaves, é porque eu estou pegando ele como parâmetro que eu envio por JavaScript. Quando eu quero que ele seja reutilizado nos meus layouts, eu vou ter que utilizar três chaves, tá? Então, atenção para isso aqui. Feito isso, eu vou salvar isso aqui. E aqui no meu app, eu vou criar aqui uma nova rota, que vai ser uma rota também do tipo get, onde eu vou ter aqui cadastrar, né? E aqui, ao invés do send, eu vou utilizar o render, que é para eu enviar uma página HTML, tá? E feito isso, eu posso simplesmente vir aqui e dizer que eu vou renderizar a minha página chamada cadastro usuário, tá? Eu não preciso colocar ponto handlebar, tá? Ele automaticamente já sabe que eu quero renderizar uma página que é do handlebar, porque eu estou utilizando a engine. Então vamos tentar executar esse nosso programa aqui novamente. Como o Nodimo já está fazendo esse restart para mim de forma automática, eu vou simplesmente aqui vir no Firefox de novo, tá? Vou executar aqui a minha página inicial, continua sendo essa, mas eu criei aqui outra rota que se chama cadastro, né? Cadastro não, é cadastrar o nome da rota, né? Então é cadastrar o nome da rota. Ele não achou, vamos ver aqui o que foi que houve de errado. Cadastrar. Não funcionou, vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Ah, aqui vejo que eu estou tentando passar. Cadastro usuário. Vejo que aqui eu estou tentando passar uma variável que não existe, né? Então eu tenho que passar isso aqui como uma string, tá, pessoal? Então não pode esquecer disso. Tem que passar como uma string o nome aqui da página, tá? Que vai ser cadastro usuário e o ponto handlebars eu não preciso colocar. Vamos testar de novo aqui no Firefox. Cadastrar. E vejam que agora aparece aqui aquela página HTML que a gente criou e também ele já mostra a parte do main que a gente também definiu. Então ele está como se fosse renderizando aqui a página main que a gente definiu como sendo o layout principal e também essa página cadastro usuário. Ou seja, ele pega todo esse código aqui e ele vai jogar dentro aqui dessa variável body aqui, tá? Então ele vai sempre reutilizar esses cabeçalhos, você não precisa ficar chamando toda a vida, construindo a página HTML. Então você reutiliza esse seu layout principal e só muda o conteúdo dela aqui utilizando o body e o que você coloca dentro da página. Então você já tem também um reuso de código nisso aí, tá? Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando aqui sobre o handlebars, tá bem? Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.